Mais uma vez, nós ouvimos da boca de Simão Pedro uma das mais belas afirmações: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Simão Pedro vai falar em nome dos doze, no momento difícil da caminhada dos discípulos e dos apóstolos. Jesus estava fazendo a sua pregação, Jesus estava percorrendo os caminhos e ensinando, mas muitos perceberam que a sua palavra estava pesada demais, que o seu ensinamento exigia muito. Muitos deixaram de seguir Jesus, e Jesus vai questionar também os doze. Discípulos ele tinha muitos, apóstolos eram 12 que ele havia escolhido, e mesmo no meio dos 12 ele sabia até quem iria ser capaz de traí-lo. E ele pergunta: um tanto foi embora e desistiu, sem saber o que é ele? Então Simão Pedro toma a palavra e faz a sua profissão de fé. Somente ele tem palavras de vida eterna. Na nossa vida pessoal, na vida comunitária, na vida de igreja, nós também somos questionados de diversas maneiras e em diversos momentos. Por mais que você seja católico desde a sua infância, há certos momentos que nós temos dúvidas, vem um certo desânimo. Às vezes, em um determinado momento da vida, parece que a gente não quer nem ir à missa mais, parece que as coisas vão ficando pesadas. Às vezes a gente reza e fala: oh meu Deus, eu estou rezando tanto, e as coisas estão, parecem tão complicadas. Por que, meu Deus? Mas hoje eu faria uma pergunta: por que você continua aqui? Por que você veio à missa novamente? Pode enfrentar inúmeras situações, mas você também está com medo. Você sabe que Ele é o único caminho. Você sabe que o Cristo é o único que pode apontar eternidade. Somente Ele tem palavras que não se perdem no tempo. A palavra do Cristo não tem duplo sentido. Sim é sim, não é não. A palavra do Cristo não tem meio termo. Tanto é que ele vai dizer: você tem que ser quente ou frio, morto, eu te vomito. Morno não dá, ou uma coisa ou outra. E essa palavra gera vida. Na sociedade que nós vivemos, são muitos os deuses que se apresentam. A primeira leitura de hoje mostra Josué diante do povo, reúne as tribos de Israel, as tribos que estão cada vez mais dispersas, e ele vai dizer o seguinte: se parece mal para vocês servir ao Senhor, escolhei hoje então o que vocês querem servir. Se servir a Deus está complicado, ao Deus de Israel, se vocês estão apaixonados por outros deuses, tomem uma decisão agora. Mas saibam de uma coisa: que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo também vai ali se organizar e vai dizer também que, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos,
Porque Deus tirou os nossos pais do Egito. Será também que quando aparecem outros deuses, nós temos a mesma convicção? E quando eu falo de deuses, não é nem mudar de religião, isso não resolve nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que é que ocupa a nossa mente e o nosso coração ao longo dos dias? Por que nós nos apaixonamos? E aqui também não estou falando de relacionamento amoroso de um casal. Nos apaixonamos por quê e por quem? Quais as situações que gastam as nossas energias? E às vezes a gente não percebe. Quando de repente o meu Deus se torna um trabalho, onde eu fico cego e não consigo enxergar mais nada. Se estou muito feliz lá, ou se estou com muitos problemas no campo do trabalho. E ali a minha energia, tudo que está em volta a mim, está fixado ali. Eu não consigo enxergar mais nada. Às vezes, a minha energia está toda concentrada numa pessoa que eu briguei lá na rua com o meu vizinho e que eu não posso nem ver e que eu não saio na rua de jeito nenhum para poder me encontrar. Porque já entra em desespero, o coração dispara, tem que botar um remedinho de bailarina, de tanta raiva que tem daquela pessoa. Quem está te guiando? Quem é que está te orientando naquele momento? Onde estão as nossas paixões? A quem iremos? Quando nós colocamos o segmento do Cristo à frente, nós vamos analisar tudo na nossa vida, desde as questões pessoais, familiares, políticas, à luz da fé. E obedecer à lei de Deus, não cegamente, letra pela letra. Quando você pega, eu conheço muitas pessoas, principalmente quando a gente vai nessas cidades pequenininhas. Quando eu estava lá em Cozinha, a gente tinha lá para Lagoa, Airuó, Carvalho, Serrano, Santinho. Era muito comum. Às vezes chegava senhores, lá é assim, o senhor sabe como que é homem, né? Então, minha mulher é muito boa, mas eu tenho outras assim, né? Eu falava, não sei como que é, não tenho como essa falar com você. Conversa. Mas, ou seja, o homem pode e a mulher não pode. E às vezes você ia questionar a pessoa. Não, pai, mas a Bíblia fala que o homem é a cabeça do casal, que a mulher é submissa ao seu marido. A segunda leitura de hoje. Mas a burrice é tão grande que esquece de ler o resto. As mulheres sejam submissas e solícitas em tudo aos seus maridos. Mas aí esquece de falar, de ler o que o Cristo fala para os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, mulherada, se os maridos forem agir assim, pode ser submissa, porque eles vão carregar a cruz de vocês. Eles vão ser crucificados na cruz por causa de vocês. Vão dar a vida por vocês, porque foi isso que Cristo fez. Então, é em pé de igualdade. Essa submissão não é servidão, não é escravidão, mas é doação total, porque o marido está dando a vida. Agora, se o marido não dá a vida, é a culpa dele. Não tem capaz, você vai ficar boba lá, servindo. Ou seja, a lei de Deus era igual para todos. E você observa a lei de Deus no amor, que vai gerar vida dentro da sociedade, que vai fazer o outro viver. Aqui, quando fala do sacramento do matrimônio, que é em relação a Cristo e a sua igreja,
é uma doação total. O matrimônio vai dar certo se o marido e a mulher se doarem um ao outro, e os dois, na doação, fortes e seguros, livres para ajudar o outro na comunidade. Isso é bonito demais. Da mesma forma, se o Cristo é a cabeça da igreja, os seus membros deverão estar em sintonia, senão esse corpo não vai andar, esse corpo não vai ser capaz de realizar nada. Formamos a igreja do Cristo, mas será que nós deixamos o que o Cristo pensa mover os nossos membros? O ensinamento do Cristo, o pensamento dele nos governa. Cada um aqui tem um jeito de ser, tem um jeito de pensar, cada um aqui tem a sua maneira de viver, mas naquilo que é comum, nos valores, no senso de justiça, na humildade, nós temos que pensar igual, porque são valores imutáveis, não muda. Ser honesto dentro da sociedade, a honestidade não é cada um que acha o que é honestidade. Ser honesto é ser honesto com outra coisa, tem meio termo. O amor, ou você ama ou você odeia, não há meio termo. E é preciso que o ensinamento do Cristo povoe a nossa mente. Quantas e quantas vezes a sociedade se arrebenta por escolhas mal feitas que nós fazemos, até nas pastorais, nos movimentos, quando ninguém quer assumir e a gente bota uma pessoa, empurra a coordenação de uma comunidade ou de uma pastoral para uma pessoa que ela nem quer, que a pastoral não vai para frente, não cresce, ninguém entra, ninguém chega. Por quê? A coordenação não tem capacidade para aquilo. A pessoa está fechada. Ou ela não se abre à ação do Espírito Santo. É complicado. E ao mesmo tempo a gente vê quando alguém assume, e mesmo não tendo as capacidades, mas deixa Deus conduzir, a coisa flui, a coisa acontece e não desaba, porque a pessoa se confiou na graça de Deus, escutar a voz dele. Então, hoje, seria muito bom você se perguntar: para quem que eu estou indo, meu Deus? Do jeito que eu estou vivendo, a maneira que eu vivo, que eu relaciono, a maneira como eu penso dentro da sociedade, mesmo politicamente falando, oh meu Deus, a maneira como eu penso, como eu vivo, como é que vai ser a minha cidade daqui a um tempo, se eu continuar pensando assim? É preciso, porque todas as nossas atitudes têm consequência, agora ou futuro. O que eu falo das pessoas, a maneira como eu trato as pessoas, pode ser que agora não é nada, mas tudo tem consequência. A maneira como eu trabalho, a maneira como eu dirijo ao outro, tudo tem consequência. E o que nós estamos semeando, o que nós estamos buscando, vai nos trazer paz, vai nos trazer esperança. O que você está pondo dentro da sua casa hoje, o que você está mostrando para os seus filhos, os valores que você coloca lá, o que você fala, o que você canta, que tipo de consequências vai gerar daqui a 1 ano, 2, 3, 10, quando os seus filhos estiverem grandes? O que eles vão pensar do jeito que você falava, da maneira como você os tratava? A quem Deus, só Ele tem palavra de vida eterna.
quem iremos, Senhor? Às vezes é bom a gente perguntar. Porque em muitos momentos, na hora da raiva, ou na hora que a gente está indeciso, a gente faz de qualquer jeito. E depois paga um preço imenso por não buscar a verdade, por não ouvir a voz do Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.